Bem, boa tarde. Eu sou Fábio Nascimento e dando continuidade aqui ao nosso segundo seminário de modelagem 2, eu vou falar aqui de algumas propriedades da transformada Z, né? E vou começar por talvez uma das mais conhecidas, né, que é a linearidade. A propriedade da linearidade, ela afirma que a transformada Z de uma soma de sinais, ela é exatamente a soma das transformadas Z individuais. Como consta, vocês conseguem ver aí na apresentação, né? Aí no caso, tanto x1 de n quanto x2 de n estão sendo multiplicados, né? E a transformada Z delas ficaria aí alfa de x1 de Z. Esse alfa é o mesmo alfa que está acompanhando o x1 de n, né? Então o resultado ficaria alfa x1 de Z mais beta x2 de Z, né? E aí o que é que acontece com a parte da região de convergência, né? A região de convergência, ela não tem que satisfazer apenas um dos elementos da soma, né? Ela tem que satisfazer os dois elementos que compõem a soma aí, né? Então, assim, por isso que a região de convergência aí, né, que a gente chama de RDC, é a interseção, dos dois elementos, né? A interseção dos dois sinais aí. A região de convergência, ela só é válida para quando os dois sinais convergem, né? Como eu falei. E ela pode ser maior do que essa interseção em alguns casos, né? Então a RDC ela pode ser maior do que a interseção se um ou mais termos de xn ou de yn, né, se cancelarem mutuamente na soma, né? No plano Z, isso corresponde a um zero cancelar um polo, que é um dos que define a fronteira da região de convergência, né? Então, assim, normalmente, via de regra, é interseção, mas pode acontecer que se um zero ou polo se cancelarem aí na soma, a região de convergência pode acabar sendo maior do que essa interseção. A próxima propriedade aí que a gente vai falar é o deslocamento no tempo, né? Como é que ela se comporta, né? Primeiro a gente consegue ver no slide aí, tem toda a parte aí de dedução, né? Tem todo o algebrismo, como o professor fala, né? E no final das contas, a gente consegue observar aí no início do slide, né, que se você tem um sinal x de n, e você vai ter o equivalente dele na transformada Z, que seria o x de Z. E que nesse x de n você aplica aí um deslocamento dele, né, que no caso aí vai estar representado por x de n menos n0. Isso para a transformada Z vai ser equivalente ao próprio sinal original x de Z, né, multiplicado aí por Z elevado ao valor do deslocamento. Então aí temos o valor do deslocamento de menos n0. Então na transformada vai ser Z elevado a menos n0, que é o valor do deslocamento, vezes a transformada Z original do sinal x de n.
Inversão do eixo do tempo. Temos aí também do meio para o final do slide aí a dedução, né, de como se chegou aí a expressão final. E a inversão do tempo, também conhecida como reflexão, ela corresponde a substituir o z por um z a menos 1. Então, aí como é que ficaria o y de n? O y de n, que é igual aí a x menos n, lembrando que na fórmula original o n aí é positivo, né? Então estamos fazendo uma inversão no eixo do tempo, colocando isso aí, esse menos n. O x na transformada z, que no sinal original, se você tem o x de n, você vai ter na transformada z o x de z. Mas, como você refletiu, né, e você colocou o x de menos n, você vai ter na transformada z o x de 1 sobre z, né? E aí você tem o reflexo aí na região de convergência aí, com z pertencendo aí ao r menos 1. Então essa daí é a inversão do eixo do tempo. Convolução. Temos aí, estamos demonstrando aí a dedução, né, toda a álgebra aí envolvida, mas assim, a convolução na transformada z, ela é semelhante à questão de relação na transformada de Laplace, né? Então assim, a convolução de sinais de tempo, ela corresponde à multiplicação de transformadas z, né? E como na propriedade da linearidade, a região de convergência ela pode ser maior que a interseção, né? Porque vocês estão vendo aí no topo do slide que você está tendo uma convolução, né, no tempo, né? x1 de n convoluído com x2 de n vai ser equivalente a x1 de z vezes x2 de z, né? E nesse caso também, como a linearidade, a região de convergência ela vai ter que ser uma interseção, né? Porque a região de convergência não pode atender não pode atender somente um dos elementos, né? Não pode, por exemplo, o sinal x1 converger e o x de 2, por exemplo, ir para infinito e não convergir. Então isso não faz sentido. Então tem que ser para a região de convergência tem que ser os dois convergindo, né? Então um dos resultados aí é a interseção, assim como a linearidade, né? A interseção das regiões de convergência, né? Só que assim como lá, também a região de convergência ela pode ser maior, se também, como aconteceu lá, acontecer cancelamento de polos e zeros no produto aí x1, x2. Se acontecer esse cancelamento de polos e zeros, possa ser que a região de convergência seja maior do que a interseção. Diferenciação. Temos aí também o demonstrativo aí dos cálculos, né, de como foi obtida essa dedução aí da diferenciação. E aí a gente tem uma multiplicação por n no tempo corresponde à diferenciação com respeito a z e a multiplicação do resultado por menos z no domínio. Essa operação aí, ela não muda a região de convergência, né? Então, assim, essa parte da diferenciação, ela é muito utilizada para facilitar os cálculos da gente, né? Então, porque, por exemplo, se você já tem você tem um sinal n de x de n, por exemplo, e aí você já tem o sinal x de z, né? Você tem o x de z de um sinal
nxn, aí é só você multiplicar aí pelo menos z e fazer a derivação pela transformada que você já tem, né? E aí você vai obter a saída aí, facilitando aí bastante os cálculos. Uma outra propriedade aí é a propriedade do conjugado. Se tivermos tem a dedução aí, mais uma vez, né? E se tivermos um sinal x de n, que aí na transformada z seja um x de z, né? E aí então a gente coloca um x conjugado de n, né? Você tem a relação normal, né, de x de n, e você vai obter um x de z aplicando a transformada. Se você pegar esse x de n original e transformar ele no conjugado, então você pega o conjugado dele, né, o conjugado de x de n, né, a sua transformada ela vai ser um x conjugado de um z conjugado, né? E aí a região de convergência aí permanece o Rx. Uma observação nesse ponto aí é que vale observar que se o x de n, né, não o x asterisco de n, mas o x de n original, se ele for real, teremos que o x de z ele será igual a x conjugado de z conjugado, né? Como está aí em cima do slide. Isso se o x de n original for real. Se esse x de n for imaginário, o x de z será menos x conjugado de z conjugado. Então entraria um sinal negativo aí na frente do x conjugado z conjugado, se o x de n original, se ele for imaginário. Pronto, nossa próxima propriedade aí seria a mudança de escala, né? Novamente aí o demonstrativo aí de cálculos aí na parte de baixo do slide. E o que é que diz a mudança de escala? Se ao pegarmos um sinal x de n, que fazendo a transformada z, será um sinal x de z, com região de convergência igual a r. Se pegarmos essa relação e multiplicarmos por um número z0, z0 elevado a n, né? Como está aí z0 elevado a n de x de n, se pegarmos isso daí e fizermos essa multiplicação, o que acontecerá é que a transformada a transformada de z ficará x de z sobre z0, né? Aí não haveria necessidade de grandes cálculos, né? Então você pegou um sinal x de n que x de n no tempo, que em z vai ser x de z. Você pegou esse sinal x de n e multiplicou por um número z0 de n, a transformada de Laplace dele vai ser simplesmente x de z sobre z0, né? E vale observar aí que a região de convergência ela vai passar a ser z0r, né? Nessas contas todas aí, o z ele tem que pertencer a essa região aí, z0 vezes r. Então, finalizando aqui a parte de propriedades aqui, vou passar a palavra aí ao próximo colega, que dará continuidade aí ao seminário.